Então, começando aqui o meu pré-projeto 2 de mecânica dos fluidos, eu começo pela correção do cálculo da boia, que o erro foi só o sentido de rotação da boia, que eu coloquei no mesmo sentido do peso, né, que é para baixo, para a gente calcular o aumento do fletor. Aí a gente utiliza os momentos, acha o PX, calcula a área de seção do tubo. Aí eu acho a área, aí eu acho um peso para a boia, aplico o peso medido na função, acho o volume da boia e achei um diâmetro da boia de 0,1512 milímetros. Aí seguindo, a outra correção foi a do gráfico, né, que eu coloquei ele começando da altura manométrica, que era 20. Agora eu coloquei ele começando do 34,2346, onde zero a função. Esses são os parâmetros que eu estou adotando. Rotação, o beta, o G, o B2, o R2. Aí aqui começando pela variação de pressão para equações polares cilíndricas. Essa equação aqui nós vamos utilizar, só que ela ainda está bruta. Aí como vamos considerar o sistema como um tubo reto na vertical, vamos fazer algumas considerações. A primeira é com o escoamento em regime permanente, isto é, a variação ali do ρ da densidade não vai variar ao longo do tempo, então nós vamos deixar ela igual a zero. A equação vai ter esse formato. Aí outra coisa que vamos considerar é o escoamento compressivo. Vamos desprezar a variação da massa específica, que é o ρ vezes o V. E vamos ter essa equação mais simplificada para calcular a variação de pressão. Aí seguindo, vamos considerar o escoamento laminar no tubo, né? E que temos seu total desenvolvimento, ou seja, a região em estudo está suficientemente longe da entrada. E o escoamento será puramente axial e simétrico, ou seja, igualzinho e na vertical. Logo, o VZ vai ser diferente de zero, o VR igual a V0, que é igual a zero, e o gradiente do teto igual a zero. Diante disso, a equação da continuidade de coordenadas sinistras assume este formato. O gradiente do VZ igual a zero. Aqui são os três eixos que vamos trabalhar a equação, em R, em θ e em Z. Aí, considerando a posição Z como vertical e G igual a menos GK, utilizaremos só a equação Z para satisfazer a condição de escoamento puramente axial. Logo, é interessante desenvolver certos termos da equação, sendo eles o operador da derivada convectiva e o operador laplaciano. E vamos ter essa equação embaixo, toda desenvolvida, nos três eixos, né? R, θ e Z. Aí, continuando a aceleração convectiva, só para situações que a partícula se desloca por regiões com velocidade variável no espaço. Logo, torna-se desprevisível no caso em questão. Vamos usar a variação VZ, só ocorre em R, né? Então, o escoamento é permanente. Sendo escoamento permanente, vamos considerar essa equação. Aí, reorganizando, deixando de função de ρ, temos isso. Aí, a gente sabendo que P vezes V é igual a μ, substitui, integrando a função duas vezes, conservando a constante, nós achamos essa equação para VZ. E experimentalmente a gente sabe que quando a gente diminui o R, a velocidade do VZ vai aumentar. Logo, R igual a zero, o VC vai ser o V máximo, a velocidade máxima. Então, o V máximo vai ser ρ vezes GZ mais o dP sobre DZ, que é igual a menos R2 sobre 4μ. E 1 menos R2 sobre R2 é o perfil de velocidade. Considerando isso, a gente tem o escoamento laminar, a vazão será dada pela integral de V2 pelo perfil de velocidade, equação da área. Envolvendo tudo isso, a gente acha essa função da pressão. Aí, por fim, a gente considera todos esses parâmetros e a variação de pressão será de menos 96,678. Aí, nesse caso, está negativo porque está no sentido que depende do sentido. Então, dá menos 96,678 kPa. G não, J igual a 3. Aí são 7 variáveis, né? Volume, pressão, o diâmetro, a rugosidade, o comprimento, o μ, que é do atrito. Até o ΔP é ml elevado a menos 1 e T elevado a 2.
Aí temos, né, que o K é N menos J, então vai ser 7 menos 3, o K vai ser igual a 4. Aí logo teremos dois grupos independentes adimensionais. Tais grupos podem ser encontrados por sistemas matemáticos. Então, ó, calculando π1, fica V elevado a 1 vezes P elevado a B1 vezes D elevado a C1 vezes o epsilon, né, que é a rugosidade. Aí substituindo, fica, né, vezes L, essa parte todinha é igual a M0 vezes L0 vezes D0. Aí montando resolvendo as equações, fica A1 igual a 0, B1 igual a 0 e C1 igual a menos 1. Logo, V0 vezes π0 vezes D a menos 1 vezes a rugosidade é igual a rugosidade sobre o diâmetro. Ao π2 é VA2 vezes o PB2 vezes o DC2 vezes o Lzinho minúsculo, né? É igual a LT menos 1 vezes elevado a 2 vezes ML a menos 3 vezes B2 vezes LC2 vezes L. Vai fazer a mesma coisa, a gente acha A2 igual a 0, B2 igual a 0, C2 igual a menos 1. Logo, vai ser V elevado a 0 vezes P vezes D menos 1 vezes L, que é igual a comprimento sobre diâmetro. O segundo π. Ao π3, a gente coloca V elevado a 3 vezes P elevado a B3 vezes D elevado a C3 vezes o μ, que é do atrito. Aí a gente desenvolvendo, fazendo a mesma coisa que fez nos outros dois π, resulta no A3 igual a menos 1, B3 igual a menos 1 e C3 igual a menos 1. Aí vai ficar V elevado a menos 1 vezes P elevado a menos 1 vezes D a menos 1 vezes o μ. Aí fica igual a o μ sobre V vezes P vezes D, que é o número de Reynolds. Aí para o π4 a gente faz a mesma coisa, só que nos expoentes colocamos o número 4 e dessa vez vamos multiplicar pela variação da pressão. Aí fazendo os cálculos nós achamos A4 igual a menos 2, B4 igual a menos 1 e C4 igual a 0. Então como C4 foi igual a 0, o D vai virar 1. Aí fica V menos 2 vezes P menos 1 vezes ΔP, que no caso vai ser ΔP sobre V2 vezes P, que é o número de Darcy. Aí seguindo, né, a função ficou πα, que é igual ao π-beta vezes π-gama, ou π-sigma, eu acho. Aí fica ΔP sobre V2 vezes P, que é o número de Darcy, sobre o que ficou, né? Que é L sobre D, a rugosidade sobre o D, o VP vezes D sobre o μ. Aí continuando, a gente sabe que a proporcionalidade entre a perda de carga e a variação de pressão, que por sua vez é proporcional ao L sobre D. Depois da manipulação, para obtermos a variação de pressão independente do número de Reynolds, obteremos ΔP sobre V2 vezes P, que é igual àqueles componentes, que é igual a L sobre D vezes a função que tem lá em cima. Aí, continuando, a função retorna o fator de atrito de Darcy, que foi até o π4 da gente, que por sua vez é usualmente aplicado como F. Desse modo, podemos isolar a componente de variação de pressão e resultar na equação final. Então, pelo método dos πs, nós encontramos a variação da pressão pela o L sobre o D vezes o F, que é aquela função todinha, vezes o V ao quadrado, vezes o P. E é isso. Obrigado.